Bom dia, paz seja convosco, amém? Microfone novo, gente, tem um monte de botão aqui, eu nunca tinha pego nele ainda. Glória a Deus. Mais uma manhã na casa do Senhor, clima gostoso, ameno, né? Tem gente que não gosta muito, porque não é calor, fala, é bom para dormir. Mas eu gosto muito de estar nas manhãs com Deus. Eu acho assim que quando a gente acorda cedo e já vai para a presença de Deus, o dia ele torna-se muito mais alegre, muito mais produtivo, muito melhor, com certeza. Essas nossas manhãs são dedicadas ao Senhor, amém? Hoje coube a mim trazer a palavra. O pastor Eduardo, ele está num retiro, aí ele foi para Chapecó, está pregando num retiro lá na igreja, que era a nossa antiga igreja, antes de vir para cá, a igreja do tio dele, e falou para mim hoje de manhã que está uma bênção lá, que está muito bom. Eu falei, amém. Grandes expectativas aí, já fiquei pensando no nosso retiro, falei, ai meu Deus, nossa, vai estar maravilhoso também. Eu creio que Deus tem preparado algo para nós aí, porque toda vez que as coisas começam a ficar muito difíceis, que as dificuldades elas começam a apertar, que a coisa, como diz o ditado, que o bicho começa a pegar, é porque Deus tem reservado algo para nós. E o bicho está pegando, gente. Então, eu creio assim que Deus vai trabalhar intensamente conosco aí nesse retiro. Por isso, se preparem. Que o seu arrependimento seja de ter ido e não ter gostado, mas não de não ter ido. Porque eu creio que não tem como não gostar, mas eu creio assim, que a gente, pelo menos, que você vá e veja, né? Viva aquilo que Deus, ouça aquilo que Deus preparou para nós nesse dia, e aí você tira as suas conclusões, do que chegar aqui e ter perdido a oportunidade de ter vivido algo novo, algo maravilhoso, algo extraordinário. Eu sei que Deus tem promessas muito grandes para nós aí, de grande colheita, de poderosa colheita, mas eu creio assim que o nosso retiro ele vai ser o ponto inicial aí para essa nova fase que nós estamos vivendo, amém? A palavra de hoje está no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 12, a partir do 12, vamos ler do 12 ao 15. Colossenses 3. A versão que eu vou ler para vocês é a NVI, então ela pode estar um pouquinho diferente da que está escrita aí na de vocês. Amém? Então vamos ler lá. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, então, e vamos orar. Pai, nós te apresentamos agora, Senhor, aqui na sua presença. Deus, venha falar conosco, Pai, através da sua palavra. Usa-me, Pai, como instrumento para levar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Guia-nos, ó Deus, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, Pai, o nosso entendimento, que possamos receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer nesta manhã. Nós te damos graças, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Bom, a carta de Colossenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Colossos, e assim como todas as cartas que ele escreveu, ela tem como intuito principal resolver alguns problemas, dar algumas soluções para algumas dificuldades da qual a igreja estava passando. E no capítulo 3, Paulo ele está ensinando, ele está alertando a igreja, ele está falando à igreja como deve ser o comportamento do cristão.
Que tipo de atitudes aquele que nasceu com Cristo, aquele que tornou-se um cristão, aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele deve ter. Porque quando nós aceitamos a Jesus, quando nós decidimos, optamos por viver uma vida segundo a vontade de Deus, precisa haver algumas transformações em nossa vida. Algumas coisas elas precisam ser mudadas. O tema que eu coloquei aqui foi as evidências de uma verdadeira conversão. O que nós vamos conversar hoje? Nós vamos ver será que as minhas atitudes, elas evidenciam que eu sou convertido, que eu sou uma nova criatura, que eu sou um verdadeiro cristão? E o capítulo 3, Paulo, ele trata de várias coisas a respeito dessas evidências. Nós lemos a partir do 12, mas antes mesmo, ele já começa a nos dar algumas dicas, ele começa a nos ensinar e nos mostrar, para que a gente possa refletir se verdadeiramente essas evidências elas têm sido mostradas na nossa vida. E a primeira coisa que ele fala logo no início do capítulo 3 é que aqueles que creram na ressurreição de Cristo e aceitaram Ele como Senhor e Salvador da sua vida, eles precisam olhar para o alto, eles precisam ter interesse nas coisas do céu. Então, o primeiro passo que ele fala assim, vocês aqui, igreja de Colossos, vocês nasceram novamente, vocês aceitaram a ressurreição de Cristo. E para que isso seja evidenciado, vocês precisam olhar para o alto, você precisa buscar as coisas do céu. Porque a primeira evidência de que realmente a nossa vida está sendo transformada é que nós começamos a deixar de nos importar com as coisas daqui da terra e passamos a nos importar com as coisas do céu. As coisas do céu, elas começam a ser prioridade na nossa vida. O desejo pelas coisas eternas, ele torna-se mais importante do que o desejo pelas coisas terrenas. Ter casas, carro, fazer viagens, ter avião, ser bem-sucedido, ser famoso, ser rico, ser bonito, tudo isso torna-se segundo plano na nossa vida. Por quê? Porque o nosso olhar, ele tem que estar para algo maior. Ele tem que estar focado em conhecer a Deus de uma forma mais íntima. Ele tem que estar focado em receber aquilo que Deus tem para nós. E nós temos que estar focado em buscar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O que Ele quer conosco, qual o desejo e a vontade da vida dEle para nós. Porque a gente sempre ouve isso. Muitas e muitas pregações e todas as pessoas, e agora está muito na moda ainda, propósito está muito na moda. A gente está sempre ouvindo que Deus tem planos, que Deus tem propósitos, que Deus tem algo para nós, que Deus não nos chamou para ficar somente sentado no banco, que Deus deseja algo de nós. E os nossos olhos, eles precisam estar focados nessas coisas. Eles precisam demonstrar o que Deus deseja para nós. O que Deus quer? O que Deus quer da minha vida? Esse precisa ser o anseio do meu coração. O anseio do meu coração, ele precisa ser buscar as coisas do alto. Ele precisa ser buscar aquilo que realmente é importante. Porque Cristo, o pastor sempre fala, desde quando o pastor falou essa frase pela primeira vez, eu nunca mais esqueci, foi algo que me marcou. Ele fala assim que Cristo, ele não veio aqui à terra para nos dar uma boa vida. Ele veio para a terra para nos dar uma vida eterna. E, no entanto, algumas vezes o nosso olhar está distorcido. Por quê? Porque nós queremos viver uma boa vida aqui na terra. E nos esquecemos de olhar para o céu e de buscar uma boa vida na eternidade. Esses dias nós brincávamos, estávamos conversando depois da aula e estava falando aqui de ir para o céu, de não ir para o céu. Eu falei assim, gente, eu só quero ser pobre nessa terra. Porque lá no céu eu quero viver bem. Eu falei assim, então eu preciso fazer o possível, me concentrar para que eu garanta os tesouros no céu. Porque aqui na terra é muito passageiro. Aqui na terra as coisas se vão
com muita facilidade. É muito pouco tempo para eu gastar a minha vida e querer usufruir as coisas aqui da terra, gastar toda a minha energia nas coisas terrenas e esquecer das coisas que realmente importam, que são as coisas celestiais. E o primeiro ponto que ele fala é esse: se você está se importando demais com as coisas aqui da terra, você precisa olhar para o céu. Você precisa olhar para as coisas celestiais, para aquilo que realmente é importante. Porque aquele que é nascido de novo, ele olha para o céu, ele prioriza as coisas de Deus. Não estou dizendo, gente, que é errado, viu? Não é errado você querer ter casa, não é errado querer ter carro, eu gosto, quero ter. Não é errado viajar. O que eu estou dizendo é que o foco da nossa atenção, que o foco da nossa vida, ela não pode ser essas coisas. Eu não tenho que focar todo o meu trabalho, toda a minha energia nas coisas para conquistar coisas aqui na terra, porque essas coisas elas não têm importância. O que tem importância são as coisas do céu. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e ver aonde estão os nossos olhos, né? Os meus olhos estão para os montes, estão para o céu, de onde vem o meu socorro, ou os meus olhos eles estão fixos aqui na terra? O objetivo pelo qual eu venho a Deus é para conquistar uma vida eterna? É para buscar uma vida de intimidade com Deus, de conhecer a Ele? Ou é para garantir uma vida boa aqui na terra? Porque Ele também pode me dar. E com certeza, se você pedir, você vai ser abençoado. Mas esse não pode ser o nosso objetivo. E Paulo, ele continua ali no capítulo, ele continua falando assim, que o nosso olhar ele precisa estar focado no que é eterno e não no que é terreno. E também ele fala assim, nós evidenciamos a nossa verdadeira conversão quando nós mortificamos a nossa natureza terrena. Então, quando a nossa natureza terrena ela começa a ficar menor do que a nossa natureza espiritual, vamos dizer assim, a nossa carne ela começa a ser mortificada. E as nossas atitudes elas começam a mudar. Por quê? Porque nós começamos a abandonar a nossa natureza terrena. Nós começamos a abandonar a imoralidade, a indecência. Nós começamos a abandonar os nossos desejos maus, a cobiça. Alguns pensamentos e alguns sentimentos da nossa natureza humana, eles começam a ser mortificados, eles começam a ser esmagados, eles começam a ser oprimidos. E os valores do céu, os valores celestiais, eles começam a aparecer na nossa vida. Então, ele fala assim lá no capítulo 5, ele fala assim, antigamente, quando vocês não conheciam a Cristo, esses desejos, eles dominavam a vocês, mas agora são vocês que precisam dominá-los. Então, nós precisamos dominar a nossa natureza terrena. Nós precisamos dominar esse instinto de fazer essas coisas, esses instintos, a cobiça, a raiva, o ódio, a mentira, o egoísmo. Ele fala assim que aquele que nasceu de novo, aquele que olha para o céu, ele é capaz de dominar essas coisas. Então, a nossa natureza, ela precisa ser dominada. Os nossos instintos, eles precisam ser dominados. E como que a gente consegue isso? A gente só consegue ter domínio sobre essas coisas quando nós buscamos as coisas do alto, quando nós buscamos as coisas do céu, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, quando nós buscamos saber qual é a sua vontade. Primeiramente, buscar saber qual é a sua vontade. Porque muitas vezes erramos por não conhecer a palavra. Não sabemos o que é errado e acabamos fazendo. E algumas vezes fazemos porque gostamos mesmo. Porque a gente sabe e fazer coisa errada é bom. Esses dias eu estava vendo o Instagram e eu sigo uma pastora lá que é neurocientista e ela falou assim, gente, era um trechinho de uma das pregações dela. Ela fala assim, gente, fofocar dá prazer. Ela fala assim, fofocar libera endorfina. Fofocar faz a gente se sentir saciado. E eu creio que não só com a fofoca, mas todas as outras coisas da carne nos dão prazer, nos satisfazem, nos dão alegria. Ela fala assim, o seu corpo, né? Ela fala assim, o seu cérebro, ele se satisfaz, ele se alegra quando você faz coisa errada, quando você faz, né? Então, o que nós precisamos?
Nós precisamos sufocar isso, a gente precisa oprimir a nossa carne, mortificar a nossa carne, como diz Paulo. E de que maneira que a gente faz isso? Vivificando o espírito. Porque o espírito, a gente só consegue mortificar a carne se o nosso espírito ele estiver fortalecido, se ele estiver na presença de Deus, se ele estiver, né, acompanhado e direcionado pelo Espírito Santo. Somente assim nós temos forças para resistir às coisas deste mundo, né? A essa mudança de hábito, a essa mudança de transformação na nossa vida. Então ele fala também para nós sobre a linguagem, né, o nosso modo de falar, sobre a mentira. Todas essas coisas, elas não pertencem mais àqueles que nasceram de novo, àqueles que aceitaram a ressurreição de Cristo. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, quando a gente para e pensa assim, como eu tenho vivido? Será que eu tenho conseguido mortificar esses desejos e esses anseios da minha carne? Será que eu tenho resistido a essas coisas? Será que o meu olhar ele está focado naquilo que é do alto? Será que o desejo do meu coração é realmente buscar a Deus e conhecer a Deus? Ou será que eu simplesmente estou aqui porque eu quero algo de Deus? Porque eu quero algo de Deus. Aonde está o meu olhar? 2 Coríntios fala assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, as nossas atitudes elas precisam ser novas. Se tudo se fez novo, o velho homem, ele precisa ser deixado, como diz aqui. E o versículo que nós lemos, ele entra justamente aí, porque Paulo, ele compara a nossa vida antiga com roupas velhas e a nossa vida nova com roupas novas. E ele fala justamente isso. Tirem as suas roupas antigas, né? Se desfaçam das suas roupas antigas. As roupas antigas, elas precisam ser jogadas fora, mas elas precisam ser substituídas por roupas novas, por vestimentas novas, ou seja, por atitudes novas. Nós devemos abandonar as nossas velhas atitudes e colocar nas nossas vidas atitudes novas. E para isso ele pede algumas coisas, ele nos orienta algumas coisas aqui, que foi a partir do momento em que nós lemos. Primeira atitude que Paulo nos pede, ele fala assim, ó, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O que Paulo está falando aqui, gente? Ele está falando que nós precisamos buscar ao Espírito Santo. Ele está falando aqui que nós precisamos nos revestir da presença do Espírito Santo, porque todas essas características são fruto do Espírito. E a Bíblia fala assim que o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo que nos traz isso. Então nós devemos buscar, ele está falando lá em Gálatas, ele fala sobre os frutos do Espírito. E todas essas qualidades são características de alguém que tem o fruto do Espírito. Mas como nós vamos ter o fruto do Espírito se nós não buscamos conhecer aquele que é o dono do fruto, que é o Espírito Santo? Se nós não buscamos intimidade com aquele que é quem pode causar e gerar essa transformação? Porque a palavra diz que o Espírito Santo é o Consolador, mas ela também diz que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado e do juízo. Então, aquele que nos mostra aonde nós temos errado, aquele que nos identifica para nós o caminho do qual nós não devemos andar, o caminho do qual nós devemos evitar, é o Espírito Santo. Mas se ele não está ao nosso lado, se nós não discernimos a sua voz, se nós não conseguimos ouvi-lo ou entender, ou às vezes nós ouvimos, mas não conseguimos identificar que é ele que está falando, como nós vamos nos revestir dessa nova criatura? Como que nós vamos colocar essas novas vestes? Então, nós precisamos adquirir essas virtudes para que a gente venha realmente demonstrar, ou seja, evidenciar de que somos nova criatura, de que há uma conversão em nós. Porque falar, gente, falar é muito fácil. Dizer que é crente,
dizer que é cristão e falar que frequenta uma igreja é muito fácil. A dificuldade está em mostrar para as pessoas Cristo, em mostrar para as pessoas algo diferente em nós. E esse é o nosso grande desafio. Então, nós precisamos nos revestir do Espírito Santo, nós precisamos buscá-lo intensamente, buscar conhecê-lo para que a gente venha realmente causar, para que realmente o Espírito Santo ele venha causar essa transformação na nossa vida. Porque não tem como, gente, nós temos uma transformação de vida sem termos intimidade com o Espírito Santo. Porque é Ele quem nos conduz, é Ele que nos revela, Ele foi designado para isso. Ele é o agente da nossa transformação. Se nós não o buscarmos, se nós não o ouvirmos, dificilmente a nossa vida vai mudar. Dificilmente nós vamos conseguir receber este fruto do Espírito. Dificilmente não vamos conseguir ter mansidão, não vamos conseguir ter bondade, nós não vamos conseguir ter paciência. Esses dias eu falava com alguém, falava assim, eu já cansei de pedir paciência, eu não peço mais paciência para Deus, porque toda vez que eu peço paciência vem problema. Mas é a forma com que Deus trabalha, é a forma com que Deus, Ele vai nos lapidando. Então, às vezes você olha e fala assim, meu Deus, fruto, é tanta coisa que eu não tenho, é tanta coisa. Eu, pelo menos, olho e falo, Deus, é tanta coisa que eu não tenho, tanta coisa que eu não tenho. Mas, se eu estou disposta a andar com Jesus, se eu estou disposta a andar com o Espírito Santo, Ele vai me ensinar, Ele vai me alertar. E a vida é um processo. A diferença é que a maioria das vezes a gente quer que tudo se transforme imediatamente. E Deus, Ele não trabalha dessa maneira. Ele trabalha por degraus, é por processo. Então, a nossa vida, ela é uma vida inteira de transformação. Sempre nós vamos estar precisando melhorar em alguma coisa. O que nós não podemos é desistir, porque às vezes a gente fala assim, mas as coisas não estão mudando. Estão mudando. Talvez não na velocidade com a qual você gostaria, mas elas estão mudando. O que nós temos é que persistir, porque são pequenos gestos, são pequenos hábitos, são pequenas atitudes que causam as grandes transformações na nossa vida. Às vezes a gente quer que tudo aconteça brevemente, mas Deus, Ele não trabalha dessa maneira. Dificilmente Ele trabalha dessa maneira. Mas nós precisamos entender que quando nós buscamos ao Espírito Santo de Deus, Ele é quem nos dá a direção para essa transformação, para essa nova mudança de vida, para essa conversão genuína, para que as pessoas olhem para você e falem, realmente você é um cristão, tem algo diferente na sua vida. O segundo ponto que Paulo nos fala aqui, ele fala assim, suportem uns aos outros. Paulo, ele diz para que nós venhamos suportar uns aos outros. E suportar, gente, não é no sentido de tolerar. Eu não suporto essa pessoa e Paulo diz que eu tenho que suportar. Não é no sentido de tolerar alguém, mas pelo contrário, é no sentido de sustentar, no sentido de apoiar as pessoas. É isso que ele fala, que nós devemos ser aqueles que apoiam as pessoas, aqueles que apoiam, que sustentam, que auxiliam as outras pessoas. E nós precisamos entender que Deus, Ele deseja e Ele quer que nós sejamos suporte para aqueles que ainda não conseguem se firmar, para aqueles que ainda não estão prontos para caminhar sozinho. E nós precisamos entender que ser o apoio para uma pessoa, ser o apoio para alguém, ele é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Nós somos chamados para isso, para ser suporte, nós somos chamados para ser discípulos e discipuladores. Então, o desejo de Deus é que nós cuidemos uns dos outros, como um só corpo, também como nós lemos lá, que nós venhamos juntamente com as outras pessoas auxiliar, ajudar nessa caminhada de conversão, nessa caminhada de transformação. Porque muitas vezes nós estamos extremamente preocupados em mudar a nossa vida, mas a gente está muito pouco preocupado em ajudar alguém a mudar a sua. Nós nos preocupamos muito em eu e Deus. Mas o Evangelho não é Cristo e eu. O Evangelho é Cristo em nós. Então,
se a minha preocupação ela é exclusivamente em eu transformar a minha vida, em eu receber algo de Deus, porque eu quero unção de Deus, porque eu quero ser abençoada, porque eu quero ter autoridade, porque eu quero ter poder, porque eu quero levar uma boa palavra, mas se a intenção do meu coração é somente eu e Deus, alguma coisa está errada, porque eu preciso, sim, eu desejo, e eu creio que Deus quer me dar todas essas coisas, mas para que eu compartilhe com alguém, para que eu seja suporte de alguém, para que eu auxilie a outra pessoa. Então, o nosso olhar, ele precisa estar nas outras pessoas. Nós precisamos suportar as outras pessoas, precisamos ser pontos de apoio para aqueles que ainda estão chegando, para aqueles que ainda não conseguem trilhar essa caminhada sozinho, para aqueles que ainda não sabem que rumo seguir, para onde chegar, porque quando a gente chega, tudo é novo. Quando você conhece a Cristo, todas as coisas são novas. E é quando você começa a ver que as coisas não são tão simples quanto parecem, que a palavra, a Bíblia, a vida de oração, a vida com Deus, ela é um pouco mais complexa. Não que ela seja difícil de entender, ela é difícil de praticar. Entender é fácil, até é simples, mas de praticar. Então, as pessoas elas precisam de auxílio para isso, porque nós já precisamos, talvez, desse auxílio, de alguém nos ensinando, de alguém nos orientando, de alguém nos ajudando. Então, nós precisamos ter o nosso olhar para o outro, o nosso olhar para o lado, porque suportar aos outros é dar apoio, é dar sustento, é cuidar de alguém, é dedicar a nossa vida a cuidar de outras pessoas. Então, nós precisamos entender que nós precisamos nos revestir do Espírito Santo e ser apoio de alguém, ser a ponte que vai conduzir alguém a Cristo. Né? Nós temos que, eu lembro uma vez que o pastor pregou também, que ele fala assim, que nós temos que ser pontes e não muros. Nós temos que ser aqueles que levam as pessoas a Cristo e não muros, não barreiras que impedem as pessoas de chegar a Cristo. Então, que o nosso olhar ele possa estar também justamente nisso. Eu tenho sido suporte? Eu tenho suportado as pessoas ou eu tenho me importado só comigo mesmo? Porque se eu tenho me importado só comigo mesmo, eu não tenho evidenciado a Cristo, porque aquele que evidencia a Cristo, ele se importa com as outras pessoas também. Amém? Nosso terceiro ponto. O terceiro ponto fala assim, ó. Perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Gente, sempre que nós falamos de perdão, principalmente na célula, né, onde nós temos liberdade de falar, primeira coisa que as pessoas falam, mas perdoar é difícil. Perdoar é muito difícil. Perdoar é complicado. Eu tenho muita dificuldade de perdoar. Porque né, algumas pessoas realmente são mais sensíveis emocionalmente do que outras, isso é fato. Faz parte da personalidade, faz parte de quem nós somos, de quem Deus fez, né? A maneira com a qual Deus nos fez. Mas perdoar é necessário. Perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Nós queremos que Deus nos perdoe, nós queremos que as pessoas nos perdoem, mas nós temos muita dificuldade em perdoá-las. E como seres humanos que somos, todos nós cometemos erros, todos nós, em algum momento, né, pisamos na bola, vamos dizer assim, e é necessário receber perdão. Mas a gente sempre gosta de receber perdão por aquilo que a gente faz, mas a gente tem muita dificuldade e não quer perdoar o erro do irmão. Mas, se você tem muita dificuldade de perdoar, esses dias eu vi um podcast e eu falei assim, gente, eu vou ser desse jeito. Se você não consegue perdoar, gente, torne-se inofendível, não se ofenda. E eu olhei isso e falei assim, nossa, né, que interessante. E qual que foi a base dele? Ele falou assim, eu decidi que eu ia ser uma pessoa inofendível. Porque, gente, nós não temos como impedir que as pessoas ajam de maneira errada conosco. Mas nós temos como impedir que essas coisas, elas nos afetem, que elas entrem no nosso coração. Então, se você tem dificuldade de perdoar, seja alguém que não se ofende, seja alguém que não dê importância para as coisas, seja alguém que não se importe
com as afrontas, com as cutucadas, vamos dizer assim, seja alguém que não se importa com essas coisas. Não sei se é tão mais fácil assim, mas pelo menos para mim, antes de entrar no coração, depois que entra no coração, é muito mais difícil de tirar a dor. Então, evite que a dor entre no seu coração. Seja alguém que não se deixe ofender. Ele falava assim, porque eu não tenho como impedir que as pessoas me ofendam, mas eu tenho como impedir que essa ofensa, ela entre no meu coração. Porque isso está sobre o meu domínio. Isso eu consigo e posso fazer. E eu falei assim, Deus, isso é muito bom. Porque daí a gente não sofre. E eu comecei a perceber, esses dias uma pessoa falou para mim assim, ai, meu marido disse que eu sou muito... Eu não lembro o termo que ela usou, vou usar banana. Meu marido falou assim para mim que eu estou ficando muito banana. Porque as pessoas fazem o que querem de mim, falam o que querem de mim, e eu não estou nem aí. E eu não estou dando bola, eu não me importo. Falei assim, mas sabe por que você faz isso? Eu falei assim, porque o problema não é você, o problema são elas. E quando você consegue entender que o problema não é você, o problema são elas, é mais fácil de tornar-se inofendível. É mais fácil porque você consegue perceber que, na verdade, é a pessoa que está com problema e não você. E, de repente, ela está te ofendendo, ela está trazendo aquilo para você porque ela está com problema. Então, ao invés de você tomar essa dor para você, ajude ela a resolver a dela. E aí, talvez você não precise perdoar. Talvez seja mais fácil porque você vai simplesmente ver as coisas de uma maneira diferente. Então, que nós possamos aprender a perdoar, buscar exercitar o perdão, mas principalmente que a gente possa se tornar inofendível, que o nosso coração possa estar blindado contra as afrontas, contra as mentiras, as fofocas e tantas coisas aí que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem no nosso meio, que a gente consiga deixar o nosso coração livre desse tipo de sentimento. Que o nosso dia a dia ele seja trabalhar justamente nisso. Que aquilo que vem na nossa mente, aquilo que está na nossa mente, que ele não penetre no nosso coração, não deixa descer para o coração, que aí então você consegue evitar. Não vai ser uma tarefa fácil também, porque o inimigo está sempre ali, sempre lançando na sua mente, sempre lançando na sua mente. Ah, porque falou isso, porque falou aquilo, porque falou, você devia responder desse jeito, você deveria agir dessa maneira, você devia fazer assim, você vai levar desaforo para casa, você é bobo, ou seja, sempre Satanás está trabalhando na nossa vida. Mas deixar de lado essas coisas e impedir que essas coisas elas entrem no nosso coração, com certeza vão nos tornar pessoas muito mais felizes, porque isso vai fazer bem para nós, porque aquele que ofende, gente, não está nem aí. É o ofendido que sofre. Porque, geralmente é assim, a pessoa que nos ofende, ela continua vivendo maravilhosamente. Nós, os ofendidos, é que sofremos. Então, quando a gente perdoa alguém, quando a gente deixa para lá uma ofensa, nós não estamos fazendo bem para aquela pessoa. Ao contrário, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Então, vamos guardar e vamos zelar o nosso coração. Porque se a gente conseguir guardar o nosso coração, com certeza, vai ser muito mais fácil suportarmos uns aos outros. Vai ser muito mais fácil, conhecer e entender o Espírito Santo. Quarto passo diz assim: revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, Paulo diz assim que o amor, ele é o elo perfeito. O que ele está falando aqui? Que somente o amor, ele tem a capacidade de nos unir perfeitamente. Então, é só o amor. A única coisa que capacita a gente a viver em união, a viver em comunhão, sendo pessoas tão diferentes, tendo personalidades tão diferentes, muitas vezes conflitantes, é o amor. Então, nós precisamos nos revestir do amor, nós precisamos pedir para Deus, Deus, me dê amor. Busque, nós precisamos buscar o amor de Deus incansavelmente. Eu lembro que quando nós começamos a trabalhar com células aqui,
Ai, tinha um tal de amor pelas almas que, meu Deus do céu, né? Toda pregação tinha amor pelas almas, agora parou um pouco. Mas toda pregação. E eu falava assim, Deus, eu não amo Jesus, eu preciso de amor pelas almas. O Senhor tem que me dar um jeito, porque como é que eu vou trabalhar numa igreja de célula? Como é que eu vou ser pastora de uma igreja de célula que diz que tem que ter amor pelas almas e eu não tenho amor pelas almas? Falei assim, Deus, eu preciso. E, gente, eu orei incansavelmente para que Deus, Ele colocasse no meu coração amor, que Ele colocasse no meu coração amor pelas pessoas, que Ele colocasse no meu coração o desejo, que eu visse aquelas pessoas com a necessidade de trazê-las para Cristo, porque é o amor, o que Deus fala aqui é que somente o amor é quem pode manter a unidade, somente o amor de Deus é quem pode nos manter aqui, que nos capacita a conviver juntos, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos problemas, com os nossos temperamentos. É só o amor, gente, que faz vocês me suportarem, senão, sem amor, não tem essa capacidade, não tem. E nós precisamos pedir para Deus. Eu estava vendo lá uma frase do John Wesley, que ele fala assim, que 1 grama de amor vale muito mais do que 1 quilo de conhecimento. Então, às vezes, a gente está, buscando tanto conhecimento, fala assim, coloca nas suas orações aí, Deus, coloca amor também, porque amor ele é muito mais importante. O amor, com certeza, é o elo mais importante. É o que Deus o que nós mais precisamos para cumprir a obra do Senhor aí, para realmente viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O outro tópico que Paulo nos ensina é: julguem as suas atitudes com a paz. Que a paz, ele fala aqui, que a paz seja o juiz em seus corações. Nós sabemos que estamos agindo conforme a vontade de Deus quando há paz no nosso coração. Sempre que eu tenho que tomar uma decisão difícil, sempre que eu tenho que eu busco algo, que eu busco uma resposta, o que eu uso é a paz. Se aquilo que eu vou fazer, aquela atitude que eu vou tomar, se ela traz paz no meu coração, eu entendo que é algo de Deus. Eu entendo que Deus permite aquilo, que eu não vou estar indo contra a vontade dele, porque o meu coração está em paz. Mas, se algo está me deixando inquieta, se algo deixa o meu coração em dúvida, ou deixa o meu coração aflito, eu tenho para mim que aquela atitude eu não devo tomar, que aquela coisa eu não devo fazer. Então, Paulo fala aqui o quê? Que as nossas atitudes, elas precisam ser julgadas com a paz no nosso coração. Quando o nosso coração está em paz, busque a Deus. Busque quando você vai tomar uma decisão, quando você vai tomar uma atitude, busque primeiro a presença de Deus e veja se há paz no seu coração, se aquilo que você vai fazer, aquilo te traz paz, porque Paulo nos ensina justamente isso. Se temos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, ele vai aprovar as nossas atitudes com a paz ou reprová-las com a inquietude no nosso coração. Então, só que também nós precisamos ter intimidade com Deus, A gente precisa ter aí os ouvidos atentos para conseguir discernir isso, porque às vezes o seu coração está em paz, mas não é que ele está em paz, ele está, na verdade, petrificado. Ele está duro, e aí você não consegue discernir a vontade de Deus. Então, mas se você tem intimidade com Deus, se você busca conhecer ao Espírito Santo, ele sempre vai te ajudar com a paz. Então, que as nossas atitudes elas possam ser julgadas com a paz. Se a decisão que nós tomamos, ela deixa o nosso coração em paz, ela deixa o nosso coração livre, com certeza ela está de acordo, Deus está nos aprovando. Mas se é algo que nos perturba, se é algo que nos deixa aflito, não faça, porque provavelmente Deus não aprova essa atitude. Amém? Então, para nós concluirmos aqui, Paulo, ele mostra que há uma estreita conexão entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Não pode existir um abismo entre a nossa fé e a prática, e entre a nossa fala e a nossa vida.
Então, o que Paulo está nos mostrando aqui no capítulo 3? Justamente isso, que as minhas atitudes e aquilo que eu creio, a minha fé, elas devem andar juntas. Elas devem, andar juntas mesmo. Não tem como eu falar uma coisa e agir de outra maneira. Não tem como eu dizer que, eu pratico uma fé, eu clamar por aí que eu sou de Cristo, que eu tenho essa fé, mas as minhas atitudes e as minhas práticas não condizem com isso. Então, essas evidências de uma verdadeira conversão, elas precisam estar na minha vida. As pessoas que estão ao nosso lado, que estão, que convivem conosco, elas precisam identificar. A verdadeira conversão, ela é percebida pela nossa identificação com Cristo. Então, o quanto eu me identifico com Cristo, o quanto eu sou parecido com Cristo, e também pela minha aspiração por Ele. O quanto eu desejo conhecê-lo, o quanto eu desejo buscá-lo, o quanto... Se as pessoas elas conseguem identificar esses dois pontos na minha vida, provavelmente eu sou uma pessoa que evidencia uma nova conversão, ou seja, Deus está transformando a minha vida, Deus está mudando a minha vida. Às vezes nós olhamos assim para a nossa vida e pensamos, como que as pessoas elas têm nos visto? Vocês fazem esses questionamentos com você? Eu sou muito questionadora. Eu questiono a mim, eu questiono a Deus, eu questiono a todo mundo. Como que as pessoas têm olhado para mim e elas têm me visto? Será que elas têm visto Cristo na minha vida? Será que elas identificam essas características em mim? Será que elas me veem como alguém manso, humilde, que tem compaixão? Será que eu sou uma pessoa que dá suporte? Eu sou uma pessoa que dá apoio àqueles que precisam? Será que eu tenho sido, uma pessoa que... Como que elas têm me visto? Elas têm identificado essas características que Paulo falou? Será que nós verdadeiramente temos buscado as coisas do alto? Será que o meu foco, a minha prioridade são as coisas do céu? Ou eu tenho deixado os meus olhos aqui nas coisas terrenas? Eu tenho focado a minha energia e o meu tempo, eu tenho gastado a maior parte do meu tempo com as coisas terrenas. Que tipo de pedidos nós temos expressados em nossas orações? Aquilo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos mostrar claramente se nós temos olhado para o alto ou se nós temos olhado aqui para a terra. Se os desejos e os anseios do nosso coração, eles estão nas coisas celestiais ou se eles estão nas coisas terrenas. Então, nós precisamos olhar para nós. Coloque-se de pé, vamos orar. Nós precisamos olhar para a nossa vida. Olhar para dentro do nosso coração e ver verdadeiramente que tipo de cristão nós temos sido. Será que essas evidências que Paulo ensina aqui em Colossenses, elas têm sido práticas diárias na nossa vida? Será, que aquilo que nós falamos, aquilo que Deus nos conduziu hoje, nós temos feito, nós temos praticado, ou pelo menos nós temos nos preocupado em buscar essas coisas? Talvez nós não tenhamos todas essas características. Talvez ainda haja muita dificuldade em perdoar. Talvez você não se ache alguém com compaixão. Talvez você não seja humilde. Mas o seu coração, ele está empenhado em buscar essas coisas? Ele está empenhado em ter uma transformação de vida? Ou o seu coração ele quer continuar do jeito que está? Ele está interessado em ter uma vida boa? Ele está interessado em receber a bênção de Deus? Então, que a gente possa olhar nesse momento, que Deus ele possa mostrar para você como está o seu coração, como que você está pensando, aquilo que você está pensando. Eu lembro uma vez que eu comecei a orar para Deus e eu falei para Deus, Deus, eu quero conhecer verdadeiramente quem eu sou. Eu quero que o Senhor me mostre quem eu sou, porque às vezes nós temos uma visão distorcida sobre nós. Nós achamos que somos algo que verdadeiramente não somos. E eu confesso para vocês que eu falo assim, que eu não gostei nada do que eu vi.
E eu falei para Deus, Deus, eu não quero mais ser dessa maneira. Eu não quero mais ser assim. Eu quero que o Senhor me mude. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu não quero mais ter essas atitudes. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos ver verdadeiramente quem somos e como somos, para então o Espírito Santo começar a trabalhar na nossa vida. Para que então a gente deixe, porque somos nós que precisamos deixar a ação do Espírito agir em nós. Porque se a gente não permite que o Espírito Santo trabalhe, ele não vai mudar, ele não vai trabalhar. Se não abrimos a porta do nosso coração, fala assim que Deus, ele é muito gentil, ele é muito Lorde, ele é muito Senhor, e ele não invade corações. Ele não muda e não transforma aquele que não quer ser mudado, aquele que não quer ser transformado. Então, que possamos olhar agora para nós, para dentro de nós. Fale com o Espírito Santo, mostre para ele. Fale assim, Deus, meu coração está aqui. Mostra tudo o que está dentro. Fala para ele, ó Deus, eu não quero mais dessa maneira. Me mostre o que está errado, me mostre o que precisa ser mudado. Me ajude, Deus, a andar nos seus caminhos. Me ajude a fazer a sua vontade. Eu desejo, Senhor, as coisas do alto. Eu quero que ela... E me ensina a buscar as coisas do alto, porque eu ainda não sei. Ensina-me, Senhor, a ser transformado, a ser mudado. Me ajuda nessa caminhada. Que eu possa deixar, que eu possa tirar os meus olhos das coisas aqui desta terra, das coisas terrenas. Que a preocupação minha não seja sobre as coisas deste mundo, mas sobre as coisas celestiais. Que eu possa olhar para Deus, para a missão de Cristo, para aquilo que Ele verdadeiramente me escolheu para ser. Que o Teu Espírito, Senhor, Ele venha agir nas nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus,